experiência com a perda de um irmão que desencarnou aos 48 anos, vítima de Covid, né? Portanto, aí há 3 anos aproximadamente, e que compareceu no momento seguinte, a fim de nos dar uma mensagem, né? Fomos chamados pela espiritualidade para fazer um trabalho de psicografia. Hoje eu trouxe o livro, ele está à exposição para quem tiver interesse, né? O meu irmão era o Argos Ranieri, de Guaratinguetá, espírita, não frequentante dos centros espíritas, né? Em contrapartida ao meu avô, né? O Ranieri, que é de Belo Horizonte, teve uma vida junto com o Chico Xavier, depois se mudou para cá, fundou, junto com outros amigos fraternistas, o Centro Espírita Irmão Altino, em Guaratinguetá. Não sei se vocês conhecem, mas é uma casa espírita que tem um trabalho social de acolhimento, não só de acolhimento das almas, mas que faz um trabalho também assistencial muito lindo, muito belíssimo, como os trabalhos assistenciais que acabam surgindo, né? Agora há pouco eu conversava com o meu amigo e realmente a gente nota que os pequenos núcleos, né, que surgem como projetos e depois se engrandecem, eles surgem algumas vezes eu vou chamar de uma tragédia, de um evento que nos toca o coração, mas também da boa vontade de todos nós, né? É importante que, como cristãos, nós tenhamos em mente que o que Jesus espera de nós é que nós possamos viver o seu evangelho de amor, de paz e de alegria. Isso é muito importante para todos nós, né? Na manhã de hoje, nós nos reunimos aqui em busca de uma mensagem dos entes queridos. Provavelmente todos nós tivemos uma perda, às vezes uma perda de um filho em tenra idade, às vezes a perda de um marido, de uma esposa, né? Às vezes um irmão que desencarnou numa idade mediana, como é o meu caso, né? Nós vivemos isso, e eu costumo dizer que compreender a vida após a morte é algo importantíssimo para todos nós. Então nós temos que estar preparados para uma situação como essa, e muitas vezes não estamos, né? A minha mãe disse o seguinte: a dor de uma mãe ao perder um filho é algo indescritível, e eu tenho certeza que né? Embora eu fale sobre a imortalidade da alma, fale sobre a doutrina espírita, esteja nesse meio em que as comunicações espirituais acontecem, conheço o trabalho da Marli, né, uma médium séria, faz esse trabalho há muitos e muitos anos, né, e tantos outros, mas descrever essa dor, aí vai mais longe. É difícil colocar em palavras o que uma mãe sente quando ela tem lembrança do seu filho ou da sua filha, quando ela deseja abraçá-lo de alguma maneira, materialmente falando, e isso não acontece, né? O meu irmão deixou 3 crianças, uma filha de 1 ano, um filho de 6 e um outro filho de 8 anos e meio, né? Então a minha cunhada está lá, lutando sozinha para criar os 3 filhos, sem a presença dele. Ela me mandou um áudio recentemente, e aqui nós não estamos desdizendo, né? Não é desdém das dores, mas ela chorava e ria, dizendo o seguinte: eu devia estar muito louca no plano espiritual quando eu aceitei reencarnar com seu irmão e perdê-lo nessa idade, né? Ela tem 37 ou 38 anos, quer dizer, eu vou viver quantos anos cuidando dos filhos? Como ela é espírita, ela então compreende de alguma forma como as leis de Deus ocorrem, as leis de causa e efeito, né? Ela tenta racionalizar por que Deus fez aquilo com ela, embora não pareça, né? O meu irmão relata no livro que para ele foi uma bênção o desencarne aos 48 anos de idade, né? Ele diz que Deus o retirou desse mundo de provas e expiações, né? Porque ele teria uma vida muito mais difícil.
ele sofreria um acidente, ele ficaria paraplégico e ele teria aí provavelmente uns 20, 30 anos em cima de uma cadeira de rodas. A espiritualidade, vendo todo o bem que ele fez, e eu digo bem, não é de frequentar casas espíritas, é de auxiliar os corações que sofriam, é de ajudar as pessoas, né? Então, a espiritualidade resolveu que já estava bom demais, né? Aquele compromisso de sofrimento por parte do projeto reencarnatório dele não precisaria mais ser cumprido, já estava tudo certo com as leis de Deus. Então ele relata isso. Parece algo inconcebível, né? Nós pensarmos que a desencarnação de alguém possa ser algo bom, né? Porque nós que ficamos sofremos. Então o coração ele fica realmente machucado, assim, fica trincado. E é uma trinca que, embora você possa tentar colar, né, aquela marca está sempre lá, ela nunca vai passar, até que você desencarne e o encontre no plano espiritual. Aí você começa a ter uma noção um pouquinho diferente do que é a vida espiritual, né? Eu comento isso apenas para dizer que durante a vivência espírita que eu tenho tido, eu particularmente cheguei à conclusão que nós não estamos preparados emocionalmente, psicologicamente, né, para uma perda repentina ou não, né? Perder alguém é criar um vazio dentro de nós. Quando ele estava internado com Covid, durante os 19 dias de coma, eu pedi para o meu guia espiritual se ele não poderia então intervir e curá-lo dessa doença, né? E o meu guia espiritual disse o seguinte: meu filho, nós espíritos não temos controle sobre a vida e nem sobre a morte. Ninguém pode alterar a lei de Deus e todos nós temos um caminho a seguir. Então, antes mesmo dele desencarnar, eu praticamente tive uma resposta acerca daquilo que ia acontecer, né? E aí tive que esperar quieto e calado. Depois de algum tempo, ele compareceu junto com meu avô e aí editou essa obra espírita, em que ele conta não só a desencarnação, mas aquilo que ele encontrou do lado de lá, né? Assim como ele, todos nós, né? Quem nos recebe depois da morte? Quem nos recebe são os nossos parentes, são eles que estão lá. Muitas vezes um filho desencarna, uma filha, como eu disse, e quem está lá é o avô, é a avó, né, que está lá para receber, é um bisavô. Então os nossos entes queridos, eles jamais nos abandonam, eles estão sempre conosco, e no momento da desencarnação, eles também estão. Provavelmente no dia de hoje, alguns espíritos vão encontrar campo mediúnico, eu digo condições espirituais para ditar suas mensagens através da médium Marli, outros não encontrarão, mas isso não significa que eles não estão conosco, né? Porque os nossos entes queridos, eles nos amam, né? O que faríamos nós, né, se nós tivéssemos saudade de algum parente? O que nós fazemos quando alguém está no hospital? Nós não vamos lá visitar? Nós saímos e vamos visitar. O que os espíritos fazem é justamente isso. E aqui eu estou falando de maneira incondicional. Você pode ser evangélico, pode ser protestante, você pode ser espírita, católico. Os espíritos não fazem essa distinção, né? A nossa opção religiosa é indiferente para eles. O objetivo é realmente consolar corações. É isso que eles fazem. Eles distribuem a esperança de Deus para todos nós. Eles nos consolam, eles nos confortam, né? Eu escutei a Marli dizer o seguinte: tire lá 5 minutos do seu dia, né? Sente lá, faça uma prece, faça uma meditação, faça um pensamento, né? Que você, em muitas ocasiões, vai sentir a presença do seu ente querido. Isso é uma coisa que nós temos que aprender. É importante que na jornada de espiritualização de todos nós
nós possamos aprender a nos comunicarmos com eles. É uma comunicação diferente dessa que nós estamos tendo aqui, né? É uma comunicação diferente daquele que está lá, sentado na hora do café da manhã, do almoço, da janta. Mas os espíritos se comunicam por meio do pensamento. Eles nos envolvem com as suas emoções, e eu tenho certeza que uma mãe, quando faz isso e sente a presença do filho, ela é capaz de dizer assim: meu filho está aqui, meu marido está aqui. Porque ela sabe, ela sente, e ela capta aquilo de uma maneira que só uma mãe consegue captar, né? O objetivo das cartas consoladoras é o quê? Consolar os corações. Mas não é só isso, né? Tem também como objetivo mostrar para todos nós que o espírito sobrevive à morte do corpo físico. Isso é uma mensagem incrível, né? Nós aprendemos que todos os nossos entes queridos estão vivos. Não tem ninguém morto, estão todos vivos. Num outro plano, numa outra dimensão, mas eles estão lá. E um dia nós os encontraremos, com certeza, né? O trajeto de se espiritualizar, de se preparar, é algo importantíssimo para todos nós, né? As mensagens nos confortam, mas Jesus disse que a obra que fazemos em seu nome é aquilo que vai nos permitir entrarmos no reino de Deus. Não é verdade? O que a Bíblia registra? Mateus, Marcos, Lucas, João, todos eles registram algumas passagens que são importantíssimas, que às vezes nós lemos, mas não damos tanta importância para aquilo, né? Os discípulos, né, os sacerdotes perguntavam para Jesus. Ele era constantemente inquirido a respeito de como eu herdarei o reino dos céus. Senhor, Senhor, como entrarei no reino? Senhor, como faço para herdar a vida eterna? Senhor, como faço para estar ao lado de Ti? Eles queriam saber de que maneira eles poderiam realmente viver uma vida feliz e estar feliz, não só no plano material, mas no plano espiritual. Eles se preocupavam um pouco com o futuro. E Jesus respondia para eles, não é? A cada um segundo as suas obras. Jesus certa vez contou a parábola do bom samaritano. Jesus narra a parábola do celeiro, né? O dono da fazenda, que distribuía lá os seus ganhos. Então, Jesus nos ensinou algo incrível, algo além daquilo que nós vivenciamos no dia a dia, que é acordar de manhã, tomar café e ir para o serviço, né? Tem que trabalhar 8 horas por dia, não é assim? Quer dizer, tem que ganhar o dinheiro, tem que pagar as contas, água, luz, telefone. Quer dizer, a gente vive num mundo em que muitas vezes nos sentimos sufocados. E aí, quando nos deparamos com uma situação como essa, que é a situação da dor irreversível, né? O coração que se adoece por conta do distanciamento, aí nós não sabemos o que fazer. Aí parece que a nossa fé saiu pelo ralo, né? Eu conheço pessoas que frequentaram 20, 30 anos a casa espírita, escutaram palestras, eu conheço médiums que frequentaram reuniões mediúnicas durante anos e anos. Quando um ente querido morreu, o que vocês acham que aconteceu? A pessoa caiu em desespero total, sem saber o que fazer, se afasta do grupo, se tranca no quarto, briga com Deus, né? Quer dizer, onde está a fé daquela pessoa? Não só a fé racional, mas a fé do sentimento, do coração, daquele que crê e confia em Jesus, que crê e confia em Deus, sabendo que o melhor é sempre feito. Deus é bom em todas as suas colocações. Se nós acharmos que alguém parte dessa tal de misericórdia, talvez não exista se houver dúvidas quanto a isso. Eu digo o seguinte: nós podemos até não aceitar, até não concordar porque estamos sofrendo, mas Deus sabe o que faz.
Deus sabe o que faz. O meu avô, né, eu gosto de citar alguns exemplos de dentro de casa, porque às vezes a pessoa fala, ele fala, mas vamos ver se eles vivenciaram isso em casa. O meu avô perdeu uma filha de 7 anos. Aí que ele foi para o espiritismo. Em verdade, a minha avó foi primeiro, a menina se comunicou, foi lá e falou, Ranieri, é o seguinte, nossa filha deu mensagem. Ele falou, para com essa bobagem, isso é tudo conversa. Isso é papo furado, não tem nada de... Não, você tem que ir lá, você tem que ver. É verdade, o médico está lá e ela falou coisas que só nós sabemos. E aí minha avó, de tanto azucrinar a cabeça do meu avô, né? Você tem que ir, você tem que ir, ele foi. E realmente ela deu a mensagem lá. Foi aí que ele entrou para o caminho espírita. Eu não estou aqui fazendo proselitismo, querendo converter ninguém ao espiritismo, pelo amor de Deus. A espiritualidade diz que nós temos que ter espiritualidade, religiosidade, ligação do coração com Deus, né? Você não precisa abandonar a sua agremiação religiosa se você é evangélico ou protestante, por exemplo, e virar espírita, nem católico, né? Você precisa praticar o bem, né? Mencionei com a Marli logo de manhã a respeito do remédio para todas as dores, né? O que o Chico Xavier dizia quando uma mãe o procurava com o coração partido, um pai ou alguém, um familiar? Ele dizia, meu filho, você só vai encontrar lenitivo para suas dores na prática da caridade e na vivência do Evangelho. É ali que as suas dores vão se aliviar, vão se arrefecer. Essa é a verdade, né? Vocês imaginem que os entes queridos, eles se felicitam conosco quando nós resolvemos abandonar uma situação, eu vou dizer, calúnia, reclamação de Deus, para ajudar e socorrer alguém. Isso é muito importante. Eu contei recentemente numa outra palestra, vou repetir aqui, de modo geral, mas contam os frequentadores da casa espírita em Uberaba, né, que uma mãe havia perdido 2 filhos. E essa mãe chegou bem cedo lá para pegar a senha, para conversar, para tentar receber a mensagem de Chico Xavier, né? Desculpa, ela tinha perdido um filho. E ela chega lá e está aguardando uma outra mãe que tinha perdido 2 filhos, né? Também sofrendo, chega atrasada e não consegue pegar a senha. Ficou desesperada. Eu não sei se ela perdeu o ônibus. Hoje, na época, acho que devia ser ônibus, né? Ou então ia de fusquinha. Meu pai, quando foi em Uberaba de Guará, foi de fusca. Então essa mãe chega lá desesperada, né? Não pegou a senha, achou que não ia receber a mensagem. Porque a mensagem, pouco importa a senha que você pegou aqui. Se você pegou a primeira senha ou pegou a 40ª senha, isso pouco importa. Quem define o trabalho é a equipe espiritual, né? O trabalho espiritual tem um regente do trabalho espiritual, que é a nossa irmã. Então essa mãe, vendo a outra do lado chorar, desesperada, porque eu não estou aguentando, porque eu vou me matar, porque eu vou tirar minha vida, porque aquela, pegou e deu a senha para a amiga, que ela não conhecia, né? Naquele momento já deu a senha e falou, então vai, porque a sua dor é muito maior do que a minha. Passado um tempo, vem as mensagens. Primeira mensagem, do filho da mãe que passou a senha para outra. E o filho conta o seguinte, mãe, eu não poderia nem estar aqui. A minha situação é péssima. Eu estou numa região difícil, eu não tinha como me comunicar. Mas a senhora foi tão boa, olha só, de passar a vez para outra, que a espiritualidade foi lá me buscar e proporcionou condições para eu dar uma mensagem curta para a senhora. Segunda carta da mãe que estava
querendo se matar, né? Então vejam que a espiritualidade tem uma forma de trabalhar diferente da forma com que nós pensamos. Às vezes nós estamos achando que é de um jeito e não é, né? Pode passar uma senhora aqui na porta, por exemplo, de repente escorregou, caiu aqui dentro, era para ela a mensagem. Ninguém aqui recebe, ela recebe. Aí nós vamos ficar mordidos, né? Mas é, que isso? Né? Assim? Mas a espiritualidade trabalha de uma outra forma, né? Qual é a necessidade dessa mãe? Qual a finalidade desse conforto, desse consolo? Eu participei de uma reunião numa casa espírita, também de cartas consoladoras. Eu acho que vale a pena a gente compartilhar, porque é legal a gente ver esses casos, né? Para a gente poder entender melhor. Mas tudo transcorreu normalmente, né? As mães pegaram as senhas, e as cartas foram lidas e tal, e já estava tudo encerrado. Já tinha acabado. Imagine nós aqui, 4 horas, acabou tudo. Aí o médico falou assim, espera um minutinho, volta todo mundo para a mesa. Uma senhora que tinha entrado, o filho estava lá, e ele psicografou a mensagem da mãe. Naturalmente ele não compartilhou, mas dava para entender que a situação era gravíssima. Então, veja, Deus faz as coisas de uma forma que nós não compreendemos. Essa é a verdade, né? A minha tia está com câncer terminal. Eu fui para Brasília visitá-la, né? Irmã do meu pai. Então ela está há 3 anos lá sofrendo. Eu posso compartilhar porque eu tenho certeza que minha tia, como ela é super alegre, super feliz, né? E gosta de fazer fofoca da vida de todo mundo. Eu falei para ela está lá ainda fofocando, né? Ela assiste televisão e fala, esse é assim, esse é... Eu falei, tia, para com isso, eu não conheço ele, um amante, fez isso, fez aquilo. E ela está lá, e meu pai perguntou assim, ô Glória, você não quer morrer não, Glória? Você está 3 anos aí com sonda, com tubo, né? Você está com o estômago, seu está furado. Ela come, vaza comida pelo estômago, né? E meu pai perguntou, Glória, você não quer, não, você não quer morrer, Glória, você não quer partir, vai lá, o papai está esperando você, meu avô, né? Papai está esperando você, a vovó está esperando você, olha como é que você está. Você está com câncer, metade do intestino, vazando, câncer no fígado, não é? E você está sem cabelo, meu Deus do céu. Sabe o que ela falou? Não, eu não quero morrer não, eu estou morrendo de medo de morrer. Glória, você é espírito, você sabe disso. Não, inclusive eu estou vendo o Argos aqui, eu estou vendo o vovô aqui, meu pai está aparecendo aqui para mim, eu não quero morrer de jeito nenhum. Conclusão, ela está lá 3 anos viva, os médicos já desenganaram, falou, vai morrer, ela não morre de jeito nenhum, né? E meu pai falou, você não quer morrer? Não quero morrer, eu estou morrendo de medo de morrer. Então a vida é assim, né? A vida ela é diferente para cada um de nós, né? Esse colorido da vida, ele é um colorido diferente, né? E as dores, elas funcionam talvez como uma lição, segundo a doutrina espírita, uma oportunidade de crescimento, sim. Mas cada um de nós enfrenta o luto de uma maneira, né? Sem desdém, como eu disse, respeitando a condição de cada um. O importante é que nós tenhamos fé em Jesus, é que nós tenhamos crença em Deus. Isso é muito importante. E nós encontramos muitas vezes essa fé, ou nós a fortalecemos por meio das nossas obras, né? Quando Tiago, segundo os historiadores, irmão de Jesus, quando Tiago escreveu as suas cartas, Tiago disse o seguinte: as obras fortalecem a fé é fortalecida pelas obras, né? É uma exposição linda desse irmão de Jesus, e ele assumiu a casa do caminho, né? Quando Pedro precisou sair, Pedro foi fazer as suas viagens, suas pregações, né? Ele assumiu ali, ele escreve essa mensagem, que eu acho que serve para todos nós, né? Como é que eu faço para que as dores, elas sejam aliviadas?
Com certeza ficar em casa chorando, reclamando, blasfemando, não resolve. Não resolve. Recebemos uma amiga na casa espírita, o seu filho teve leucemia e desencarnou alguns dias depois. Ele tinha 35 anos. Essa mãe disse o seguinte: eu já nem tenho mais palavras para xingar a Deus. Por quê? Porque é uma loucura. Quem perde um filho sabe como é que é o negócio, não é? Essa história de que, eu sou bonzinho. Bom, são poucos assim, né? Nós nos revoltamos realmente. Dentro da nossa condição humana, né, de seres humanos frágeis, de espíritos imperfeitos, né, de uma fé ainda que não é sólida como deve ser, o que nós acabamos fazendo é reclamar realmente. E aí depois nós vamos racionalizar e buscar alguma coisa. Mas o que Jesus nos recomenda é que nós façamos a caridade. Esse é o verdadeiro remédio para todas as nossas dores. E não é só a caridade material, principalmente, que conforta, ou nos preenche, ou nos permite de alguma maneira compreender e ressignificar as perdas de nossos entes queridos. É a caridade moral, é a caridade da aceitação. Se eu disser para vocês, e disser para mim também, que dentro do Sermão da Montanha, uma das colocações de Jesus é: bem-aventurados os humildes, nós vamos ter que vestir essa carapuça, nós vamos ter que vestir essa camisa, porque bem-aventurados é sinônimo de felizes. Então Jesus dizia algo que nós temos que pensar, né? Felizes os humildes, felizes os que sofrem, felizes. Mateus capítulo 5, né? Jesus subiu ao monte e disse àqueles que o ouviam: bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os pobres de coração. Jesus dizia que aquele que compreender as minhas palavras e as praticar, compreender e praticar, portanto nós temos que ter uma obra ativa. Praticar é o quê? Fazer aquilo que Jesus nos recomendou que fizéssemos. Isso sim é conforto para os corações. A recomendação é o quê? Sermos caridosos. Ser caridoso moralmente passa pela humildade. Não há outra maneira de você se engrandecer espiritualmente, de você aliviar as suas dores, se você não passar pelo sacrifício de humildar-se. É muito importante isso. É um exercício diário que nós temos que fazer, nos tornarmos humildes de coração, uma prática constante. Acorda de manhã, né, e agradece: Senhor, obrigado pelo dia que me destes. Senhor, obrigado pela família que me restastes. Obrigado pela condição que me traz oportunidade de crescimento espiritual. Senhor, obrigado pela comida que eu tenho na mesa, porque há pessoas que não têm o que comer. Nesta calçada aqui, quando eu vinha para cá de manhã, tinha um morador de rua deitado ali. Provavelmente ele não deve ter jantado, ele não deve ter tido um café da manhã. Então, a humildade ela é extremamente importante para todos nós. Se nós não nos dermos conta de que temos que adquirir essa virtude, a nossa vida ela se torna mais difícil. Quando algo não dá certo, a gente se queixa mesmo. É normal, viu, gente? Não pensem que não é normal, não. É normal. Eu também me queixo, né? Mas é um aprendizado. A caminhada espiritual é para todos nós. Ninguém fica fora de tornar-se humilde, porque se nós não nos tornarmos humildes, nós não seremos felizes. É uma determinação de Jesus.
Bem-aventurados os humildes de coração. Não é? Bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. Vocês lembram dessa passagem? Todos aqui estão sofrendo. Por algum motivo nós sofremos. Né? Se não é pela perda de alguém, muitas vezes é por uma doença. Né? Bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. Quem disse isso foi Jesus, não fui eu, não foi nenhum dos discípulos ou dos apóstolos do Cristo, foi Ele mesmo. Foi o próprio nosso Senhor que disse. Então esse trabalho interno, ele precisa ser realizado. Né? Santa Teresa d'Ávila, alguém já ouviu falar na Santa Teresa d'Ávila? Já ouviu? Santa Teresa d'Ávila. Santa Teresa d'Ávila, ela é diretora de um hospital espiritual na região de Minas Gerais, e ela conduz esse hospital para resgatar os homens que corromperam as suas almas, né? As pessoas que estão sofrendo no umbral. Dr. Bezerra de Menezes recebeu de Maria, mãe de Jesus, o convite para deixar o planeta Terra, e ele pediu para que ficasse, para que pudesse consolar os corações, para que pudesse espalhar o Evangelho no coração de todas as pessoas, e por aí vai. Ao contrário do que nós imaginamos, que os espíritos evoluem e, vamos usar um termo popular aqui, né, caem fora, né? Eles acabam ficando, porque eles desenvolvem algo chamado de compaixão. Compaixão, que todos nós temos que ter. Compaixão pelo filho, compaixão pela mãe, pelo pai, né? Às vezes a gente tem aquele pai super massa mesmo, que reclama desde a hora que acorda até a hora que dorme. Isso existe. Então nós temos que ter o quê? Compaixão. Isso não são palavras jogadas ao vento, isso é lei de Deus. Aquele que tem compaixão é aquele que conquista o reino do Senhor. Cuidado, não é o reino do lado de lá, não. É o reino do coração. Eu conheço uma pessoa que perdeu a esposa, entrou em desespero, era ateu, não acreditava em nada. Imagina, ele não era nem católico, nem evangélico, nem espírito, não era nada. Aí começou uma conversa de espírito, que o espírito sobrevive, que o espírito está vivo do lado de lá. O que ele começou a pensar em fazer? Se matar. Então, se o espírito, então eu vou me suicidar, porque daí eu me mato e encontro com ela. Olha o significado que ele estava dando para a dor e a interpretação. O que aconteceu? Ele baixou numa casa espírita e recebeu uma carta, e a esposa dizia assim: pare de pensar em se suicidar, porque nós não nos encontraremos pelos próximos 100 ou 200 anos. Né? Dá até arrepio, mas é a mais pura verdade, que eu conheço ele. E ele dizia: meu Deus do céu, eu ia pegar aquela arma. Então, a espiritualização, ela passa por essa condição de aceitação, porque o humilde é aquele que aceita, né? Vocês acham que eu aceitei fácil a perda do meu irmão, com 3 crianças, né? Até porque agora eu arrumei mais 3 filhos, né? Então, eu tenho que cuidar das crianças também. Então, eu levo para o shopping, eu vou no cinema, eu agora pago o inglês, né? Na medida do que dá. Também a gente não aceita fácil. A gente fica pensando: por que comigo, por que não com o outro? Tem tanta gente ruim por aí. Deus vai tirar meu filho que é bom, vai tirar meu marido que era um santo, fazia caridade de noite. Mas as leis de Deus são diferentes das leis dos homens, né? Temos que nos tornarmos pessoas que aceitem as coisas. Eu citei Santa Teresa d'Ávila, porque eu acho que ela relata que a humildade é importante para todos nós. Ela fala:
Ela diz que quando ela, por volta de 1500 e pouco, né, ela teve um encontro com Jesus e com Maria. Vejam bem, o primeiro encontro teve um só. Quando ela encontrou com Jesus e com Maria, o Senhor dizia para ela que ela precisava ser humilde, ter paciência, que ela precisava esperar. Aquilo transformou a vida, virou a Santa Teresa, né? Até a gente até chama de santa, né? Santa Teresa, Santo Agostinho, não é assim? Irmã Elizabeth, Santa Irmã Elizabeth, né? Nós costumamos chamar assim, mas são espíritos que nos querem bem, são espíritos caridosos, né? De santo não tem ninguém. Quando Jesus foi chamado de bom homem, né? O homem bom, bom Senhor, ele respondeu para aquele que o interpelava: bom somente um, que é Deus. Jesus, bom só um, que é Deus. Imaginem vocês Jesus dizendo isso. Eu bom? Imagine, né? Assim, fazendo uma caricatura, né? Eu? Você não sabe o que é bom. É que no texto é bonitinho, mas a verdade é essa. Bom só Deus. Isso é ser humilde. Não é assim? Jesus, quando foi crucificado, ele pediu a Deus que fizesse a vontade dele. A vontade de Deus não era a vontade dele, de Jesus. Então, são trajetos que todos nós temos que percorrer, né? Diante das dores, diante da incompreensão de uma situação inusitada em nossas vidas, nós temos que fazer oração. Nós temos que aprender a orar. Quando eu faço prece, eu peço a Deus e a Jesus que me ensine a fazer prece. Porque às vezes eu me pego, por exemplo, Pai nosso que estais no céu, aí eu lembro do boleto do telefone celular ou do aluguel que eu tenho que pagar. É assim? Aprender a fazer prece. Chico Xavier tem uma oração interessante que ele diz assim: ensina-me a orar sem esquecer o trabalho. Vocês já viram essa? Ensina-me a orar sem esquecer o trabalho. Quer dizer, a oração junto à prática. É exatamente aquilo que Tiago disse em suas cartas, né? A prática do Evangelho. Quer dizer, o trabalho em favor do outro. Você atender o telefone de uma pessoa que sofre, perguntar: meu irmão, minha irmã, meu amigo, não importa, o que está acontecendo, eu posso te ajudar em quê? Isso é caridade. Isso é acolhimento, né? E os projetos ou os centros espíritas em geral, não importa aqui o nome que a gente dê, nós temos que quebrar esse tabu. O bem é o bem. Então nós temos que acolher as pessoas. Os espíritos avançados não têm ideologia de nada. Eles querem nos ensinar a viver o Evangelho. Eles não estão preocupados se o preço da gasolina subiu ou caiu ou desceu. Não tem nada disso, gente. Eles querem transformar as pessoas em verdadeiros cristãos. Essa é a grande preocupação de Jesus para todos nós. O projeto de Jesus para o planeta Terra é um projeto em que todas as ovelhas seriam resgatadas, não é? Jesus não diz: nenhuma ovelha se perderá. Quem são as ovelhas? Somos nós, não somos? Nenhuma ovelha se perderá. Aquele que compreender o meu Evangelho e o praticar e o vivenciar, esse passará à direita.